Pessoal, voltamos para o nosso quarto e último bloco aqui da nossa conversa gravada, pelo menos. Acredito que vamos ter mais um encontro ao vivo pela nossa programação que foi repassada aqui pela Escola do TRE do Paraná. Vamos conversar aqui agora sobre o crime de denunciação caluniosa eleitoral. Tá? Crime de denunciação caluniosa eleitoral. O tipo penal está previsto no artigo 326-A do Código Eleitoral e fala em dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional que o sabe inocente. Olha aqui, até ato infracional que o sabe inocente, com finalidade eleitoral. Pena aqui é reclusão de 2 a 8 anos e multa, tá? Crime incluído pela 13.834 de 2019, tá? Causa de aumento de pena de 1/6, tá? Se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. A pena é diminuída de metade se a imputação é de contravenção. E também incorre aqui nas mesmas penas quem comprovadamente ciente da inocência do fato e com finalidade eleitoral, lembrando aqui que esses crimes têm todos finalidade eleitoral, esse tipo penal aqui que nós estamos tratando, também os crimes contra a honra eleitorais que nós trabalhamos agora acima, que tem uma finalidade específica, né, incorre nas mesmas penas quem sabidamente, comprovadamente ciente da inocência e com finalidade eleitoral divulga ou propala por qualquer meio, por qualquer forma, de forma livre, esse crime, ato ou fato, ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Tá? Julgado aqui, pessoal, também da Justiça Eleitoral do Estado do Paraná, com o advento da Lei 13.834 de 2019, inseriu-se no Código Eleitoral o artigo 326-A, que tipifica o crime de denunciação caluniosa eleitoral, sem que se tenha sido revogado o 339 do Código Penal, que trata, como a gente sabe, de denunciação caluniosa comum. Denunciação caluniosa comum. Tá? Ele tem uma finalidade específica, uma elementar a mais, no caso, a finalidade eleitoral. Tá? O que foi apreciado aqui? A conduta do agente que, em tese, poderia caracterizar denunciação caluniosa eleitoral, se ela foi praticada antes do advento da lei nova, ou seja, da 13.834 de 2019, o que acontece? Pode ser enquadrada apenas como a denunciação caluniosa comum, tá? Ser aplicada como a denunciação caluniosa comum, em razão da impossibilidade de aplicação retroativa do tipo penal novo. Isso aqui, pessoal, interfere para fins de competência e para fins de atribuição, tá? Se não pode caracterizar aqui o tipo do Código Eleitoral, o novel tipo lá de 2009, 2019 do Código Eleitoral, nós não estamos a falar aqui da competência da Justiça Eleitoral, tá? Caindo no 339, nós vamos falar aqui de uma ofensa a bem, serviço, mais especificamente o interesse aqui da União, né, no bom andamento dos serviços eleitorais. Então, como há uma violação a interesse da União aqui, leva a competência para a Justiça Federal. E a atribuição para atuar nesses casos não é do Ministério Público Eleitoral, já que falece a competência da Justiça Eleitoral.
levando a atribuição para atuar no caso ao Ministério Público Federal, tá? Então, cuidado aqui com esse caso concreto apreciado. Agora, né, 2025, 2026, vai ser difícil a gente ter algum caso desses específico para julgar, mas vai que, eventualmente, se aprecia alguma situação dessas, uma situação concreta, vocês vão saber resolver melhor no caso concreto, tá? O 326B, 326B, assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou a sua raça, a sua cor, a sua etnia, ah, com finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou o seu mandato eletivo, o desempenho do seu mandato eletivo. Aqui, pessoal, aqui é o crime de violência política de gênero, que é um crime que, havendo nosso encontro ao vivo, que é o que está previsto, é um crime que a gente pode e deve aprofundar, é um crime que a gente pode e deve discutir, é um crime que a gente pode e deve trazer questões concretas, situações em que há ou não a ocorrência da infração penal, porque é uma situação que infelizmente ocorre e ocorre muito em nosso país, tá? Violência política de gênero, um texto que eu vou publicar em coautoria com os desembargadores Sigurd e Sade, fraude à cota de gênero, tá? Essas questões que envolvem a inclusão da mulher na política, um lugar que é seu de direito e sempre deveria ter sido um lugar seu de direito, essas violações à atuação feminina na política, o que é necessária para fins de pluralidade, para fins de representatividade de discurso, para fins de arejar o exercício da política, que acaba sendo muitas vezes sufocada essa atuação feminina, tá? Seja da candidata, seja da mulher já eleita, seja na campanha, seja no exercício do seu mandato eletivo, tá? Pena aqui de reclusão de 1 a 4 anos e multa, havendo uma causa de aumento de pena se o crime é cometido contra a gestante, contra a idosa ou contra a pessoa com deficiência. Bom, eu deixo aqui precedentes para vocês no material, casos concretos que foram apreciados. Aqui uma questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu configura crime de violência política de gênero, consta a alegação recursal de ausência de dolo específico. Tá? No caso concreto que foi apreciado agora em 2025 pelo TRE aqui do Paraná, evidenciou-se o dolo específico do agente menosprezar e discriminar a condição de mulher da vítima, com o objetivo de dificultar sua campanha eleitoral, conforme demonstrado pelas interrupções constantes de sua fala, pelas publicações depreciativas nas redes sociais e pela perseguição no mercado. A conduta do réu extrapolou os limites da liberdade de expressão, configurando violência política de gênero. Mais uma vez aqui uma tensão entre liberdade de expressão e condutas ilícitas, que deve ser apreciado e deve ser tutelado pelo Ministério Público e, sobretudo, pelo Poder Judiciário. Tá? Outro caso aqui apreciado também pelo TRE, este caso aqui apreciado pelo TSE, perdão, eleições 2024, tá? Recorrente alegou ter sofrido violência política de gênero durante a campanha eleitoral de 2024, incluindo ameaças, perseguições e ataques verbais, culminando em uma emboscada armada. Tá?
A decisão de origem entendeu que as condutas escritas não configurariam o 326B do Código Eleitoral, porque não evidenciariam menosprezo à condição de mulher da recorrente. Tá? Com base aqui no que foi trazido aos autos, tá? Relato da recorrente, os atos de ameaça e de intimidação descritos, incluindo ofensas como vaca louca e a perseguição armada, caracterizam-se como violência de gênero, tá? Justificando a competência da Justiça Eleitoral. Tá? No final aqui, se aplicou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e também se fixou a competência da Justiça Eleitoral. Tá? Pessoal, eu cito aqui para vocês alguns artigos que eu acho importantes vocês saberem. Tá? O 327 traz causa de aumento de pena de 1/3 até metade para os crimes do 324, 325 e 326, tá? Se for praticado contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão das suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da ofensa, com menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou à sua cor, raça ou etnia, ou por meio de internet ou rede social com transmissão em tempo real. O 336 fala que na ocorrência de alguns dos crimes, tá? Vou citar aqui para vocês: 322, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34 e 35, tá? Todos do 300, 322 a 335, o juiz deve verificar, de acordo com seu livre convencimento, se o diretório local do partido, por qualquer de seus membros, contribuiu, tá? Concorreu para a prática de delito, tá? Ou dela se beneficiou conscientemente. Aqui uma hipótese que parcela da doutrina traz como responsabilidade penal da pessoa jurídica, tá? Diretório local do partido por meio dos seus membros, tá? Impõe ao diretório a pena de suspensão de sua atividade eleitoral por 6 a 12 meses, tá? Agravada até o dobro na reincidência. O 337 do Código Eleitoral é um dispositivo que o TSE entendeu pela sua não recepção, tá? Em virtude de não guardar sintonia com a liberdade de expressão do pensamento e a liberdade de consciência. Tá? Julgado de 2015, o RESP eleitoral, tá? 361, dígito 73, 30 de setembro de 2015. Taylor, que tipo penal é esse? Participar o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos de atividades partidárias, inclusive comícios ou atos de propaganda em recintos fechados ou abertos. Esse aqui é um tipo penal que com certeza vai ter algumas discussões, creio eu, principalmente para as eleições de 2026, em razão de participação de estrangeiros, eventualmente, na campanha eleitoral aqui do Brasil. Então, por isso, eu faço esse destaque para vocês já, do que a doutrina tem citado, do que o TSE entendeu já pela não recepção do dispositivo a respeito da participação de estrangeiros em atividades partidárias, inclusive em comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos. Pessoal, o 348, 349, 350 diz respeito aqui às falsificações, falsidade material, falsidade ideológica, de documentos para fins eleitorais, tá? Então, tudo que a gente estudou lá no Código Penal, de falsidade
falsidade material de documento público, falsidade material de documento privado ou falsidade ideológica, aplica aqui a mesma regra para a falsidade eleitoral, tá? Então, lembrar que o 348 fala da falsificação de documento público, o 349 da falsificação de documento particular, e o 350 aqui fala de falsidade ideológica, tá? E aí, seja de documento público, seja de documento privado. Eu quero consignar aqui com vocês o 354A, que é um tipo penal relativamente novo, de 2017. Esses pontos aqui, todos vão estar no material de vocês, bem resumidinho, que eu acho importante aqui para a gente revisar, para a gente tratar desses temas e principalmente para a gente trabalhar depois no dia a dia, né? O 354A, apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha ou quem de fato exerça essa função de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio, tá? Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Gente, o verbo nuclear da conduta, apropriar-se. Quem que pode, eventualmente, cometer essa conduta? O candidato, o administrador financeiro da campanha ou quem de fato exerce essa função. O objeto material são bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral. E esse numerário, pessoal, esses bens, recursos, valores destinados ao financiamento eleitoral, eles, o numerário destinado para o uso do financiamento, e não deveriam ser, né? Mas são apropriados, então, pelo candidato, pelo administrador financeiro da campanha ou por quem de fato exerce essa função. Por que eu repeti isso aqui tudo? Porque isso aqui lembra muito o crime de apropriação indébita. Tá? O agente possui, então, inicialmente, a posse ilícita desse bem, desse numerário, ou seja, para aplicar da forma prevista em lei, mas ele se apropria indevidamente, ou seja, inverte o ânimo que ele tem com relação àquela coisa, né? Ânimos reincibe habente, e se apropria então indevidamente para si ou para outrem, certo? A conduta pode ser, pessoal, omissiva ou comissiva, tá? Por ação ou por omissão, tá? Quando a gente fala aqui da conduta omissiva, ele pode praticar o crime, por exemplo, não restituindo verba não utilizada do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tá? Isso aqui é uma forma de cometer o crime. Comissiva, pagamentos fictícios com recursos da campanha para depois direcionar os recursos com finalidade espúria, certo? Para a gente encerrar, dolo de inversão de posse, com a ciência de que a finalidade era custear a campanha eleitoral. Pessoal, meus amigos, minhas amigas, todos os destinatários aqui dessa nossa singela revisão gravada para o TRE do Paraná, a ideia aqui era passear com vocês nos principais pontos, nos principais dispositivos do Código Eleitoral da parte criminal. Conforme me foi repassado pela gestão, né, do curso, nós teremos, ao que me parece, ainda mais um encontro ao vivo, tá? Caso não tenha esse encontro ao vivo, havendo uma mudança de programação, eu gravarei, né, o restante do material que eu separei aqui para os senhores, que eu separei aqui para as senhoras. A minha ideia é, no encontro ao vivo, ainda, nós aproveitarmos para uma discussão concreta, uma discussão casuística,
do crime de violência política de gênero e eu trabalhar com vocês alguns crimes previstos na legislação eleitoral esparsa, a exemplo da Lei Complementar 64 de 90, da Lei 9504 de 97, tá? Duas leis que têm importantes tipos, importantes dispositivos, tá bom? Então, pessoal, com isso, nós encerramos aqui o nosso encontro. Agradeço mais uma vez ao convite dos desembargadores Sigurd e Saad pela oportunidade incrível de estar aqui com vocês, trocando ideia, conversando sobre um tema que eu gosto bastante, tá bom? Um grande abraço.